Vamos lá, começar nossa aula do artigo 1º do Código Penal, vamos até o artigo 120, serão vários vídeos, tá bom? A aula, eu vou te dar alguns pontos importantes iniciais, ao decorrer da análise de cada vídeo, elas serão somadas, de certo que ao final você vai se tornar um especialista no direito penal, pelo menos o direito penal teórico. O que é o direito penal teórico? É o direito penal que está no livro. E o que é o direito penal na prática? O direito penal agressivo, feroz? É aquilo que o juiz entende. Às vezes você pode, advogado ou estudante, fazer lá uma defesa do seu cliente, mostrar que o fato é totalmente atípico, e o juiz vai entender que o crime houve repercussão social e vai condenar a si mesmo. Então é o direito feroz na prática, que é totalmente divergente do direito penal teórico. Há muitos juristas não, juízes, órgãos julgadores, que tem livros que escrevem uma coisa, na hora da sentença aplica outra, e assim vai, e acabou. É o Brasil, mas vamos lá. Mas o que cai na prova é o direito penal teórico, tá bom? É isso que nós vamos falar. Não há crime, o artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina e uma pena sem prévia cominação legal. O que significa isso? De inicial, você precisa fazer uma pequena distinção entre crime e contravenção, porque o legislador estabeleceu, não há crime, ele não disse, não há contravenção. E qual é a distinção? De acordo com a Lei de Introdução ao Código Penal, artigo 1º, diz que crime, a pena é de reclusão e detenção. E a contravenção, a pena é de prisão simples e multa. Então essas são as distinções. Para o crime, que é uma infração penal, para a contravenção penal, que também é uma infração penal, para o crime se estabelece pena de reclusão e pena de detenção. Para a contravenção penal se estabelece a pena de prisão simples e pena de multa. Só para antecipar a informação, no artigo 33 fala sobre as penas. E ali você tem 3 tipos de pena, né, ou 3 espécies de pena. Vamos lá. Você tem a pena privativa de liberdade, você tem a pena restritiva de direito e você tem a pena de multa. A pena privativa de liberdade, ela tem 2 elementos, ou seja, tem uma subdivisão, que ela pode ser de reclusão e que pode ser também de detenção. A pena privativa de liberdade, você tem reclusão e tem detenção. A pena de reclusão, ela é um regime mais fechado, né, mais severo, que ela começa no regime fechado, vai para o semiaberto e ao aberto. E detenção, ela começa no regime semiaberto e vai para o aberto. A pena de prisão simples não deixa de ser uma pena privativa de liberdade, só que ela não está prevista no Código Penal, ela está prevista na Lei de Contravenções Penais. Então, feita essa distinção, vamos avançar aqui, tá bom? Então, não há crime. A primeira coisa que você precisa observar é o conceito de crime, né? E aí a legislação não traz esse conceito, cabendo à doutrina trazer esse conceito. Entre diversas teorias, existem pelo menos as 3 principais, que caem em concurso direto, para promotor, para juiz, procurador, defensor público. E aí você precisa ficar atento. E aí é decoreba, tá bom? Não segue esses professores que dizem, não tem que decorar. Tem que decorar sim, tem que decorar. Então a primeira, dentre as principais, você tem a teoria clássica. Você depois, sem substituição à teoria clássica, você tem a teoria finalista da ação, que considera a finalidade da ação, e você tem a teoria social da ação. Então, grava essas 3 teorias principais. E aí, dentro da nossa legislação, ou seja, dentro do nosso sistema jurídico penal, foi adotada a teoria finalista da ação, que, dentro da teoria finalista da ação, também tem uma subdivisão. Há aqueles que entendem que o crime é um fato típico, antijurídico, e aí a divergência está no aspecto da culpabilidade. Então, para a teoria finalista da ação, o crime é um fato típico, antijurídico, e a culpabilidade um pressuposto da pena. Esses são chamados de bipartite. Os tripartite, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Então, resumindo, para o conceito de crime na teoria finalista da ação, o crime é um fato típico, antijurídico, e a culpabilidade um pressuposto da pena, que são chamados de bipartite. Veio outro entendimento que diz que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Tu vai ver isso no concurso, então você tem que saber essas distinções, o tripartite e o bipartite. Sendo que
Dentro desses elementos, fato típico, antijurídico, culpável ou culpabilidade como pressuposto ou requisito da pena, cada elemento desse tem subelementos. Então, por exemplo, no fato típico, você tem a conduta, você tem o resultado, você tem um nexo causal, você tem ali a tipicidade, você tem a tipicidade. Esses elementos compõem o fato típico. E dentro do fato típico, a conduta ela pode ser uma conduta por omissão ou por comissão, uma conduta ativa ou passiva, uma conduta negativa ou positiva. Então, uma conduta pode ser uma ativa, matar alguém, ou pode ser omissiva, deixar de prestar socorro a alguém, artigo 135. E aí, essa conduta ela pode ser de forma dolosa ou culposa. E aí que tem a questão, o dolo, culpa, é a discussão maior, que na teoria clássica, o dolo e a culpa fazia parte lá da culpabilidade. Para a teoria finalista da ação, o dolo e a culpa faz parte da conduta. E o dolo e a culpa estão previstos, por exemplo, no artigo 18, que você tem ali dolo e culpa. Né? O que é o dolo? Quando você quer o resultado, assume o risco de produzir o resultado. Dolo e culpa. A gente vai analisar mais a fundo cada tipo de dolo. Dolo natural, dolo específico, dolo direto, dolo indireto, dolo genérico, os diversos tipos de dolo e os diversos tipos de culpa, culpa consciente, inconsciente. Vamos tudo analisar no artigo 18, mas é importante você saber que o elemento dolo e culpa faz parte da conduta que está no primeiro elemento do fato típico. Aí vem o resultado. Qual é o resultado? Se você tem uma conduta ativa ou passiva, ou você teve uma ação ou omissão, vai vir um resultado. Então, se esse resultado é inerente a essa conduta, esse resultado tem relevância para o direito penal, para o fato típico. E aí, o que tem? Você tem conduta e resultado. O que vai ligar a conduta ao resultado? O nexo causal, que é o artigo 13. E ali tem a causalidade, né? Você vai ter ali a causalidade, porque cada um vai responder na medida da sua culpabilidade. Então, esse nexo vai ligar ali exatamente a conduta e ao resultado. E você tem a tipicidade, que dentro desse elemento, ela pode ser uma tipicidade imediata ou mediata. Imediata ou mediata. Qual a diferença disso? Por exemplo, alguém que matar alguém. Quem mata, ele cometeu um crime de homicídio, artigo 121. Então, se ele matou, vai ter adequação imediata, ou seja, aquele momento ali vai ter uma adequação típica do comportamento do ser humano. Então, é uma adequação imediata. Mas aquele que auxiliou ele matar, ele pode responder como coautor. Né? Ele pode responder como coautor, porque ele, embora ele não executou o verbo nuclear matar, mas ele pode responder. Como é que ele vai responder? Porque não tem na tipificação a responsabilidade do coautor. Então, o que a doutrina construiu? Construiu, vamos dizer assim, no artigo, um elemento chamado de norma de extensão. Que significa a norma de extensão? Vai pegar aquele fato e vai estender ao coautor. É o artigo, salvo engano, 29, que fala da coparticipação. Deixa eu verificar aqui no artigo 29, é chamada norma de extensão. Nós temos duas normas de extensão praticamente, que é o artigo 29, olha lá, concurso de pessoas. Vou ler aqui para você, permita-me eu virar o rosto para ler. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, olha só, incide nas penas a estas combinadas, na medida da sua culpabilidade. É uma norma de extensão. E qual é a outra norma de extensão? Vamos imaginar que A queira matar B, atira contra B, só que não acerta, mas fere. Ele vai responder por lesão corporal? Não. Ele tem que responder por tentativa de homicídio. Ele atirou, o dolo dele era matar. Então, por alguma razão, ele não conseguiu. Então, ele vai responder por tentativa. Só que também não tem a descrição de tentativa. Não está lá. Artigo 121.1. Tentar matar alguém. Então, vai ter uma norma de extensão, que é o artigo 14, a segunda norma, ou a primeira norma de extensão que a gente pode ver. Mais uma vez, deixa eu vir aqui para ler para você. Crime tentado. Diz lá. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado diminuído de 1/3. Então, para punir a pessoa e aplicar essa pena, o que vai acontecer?
vai ter que ter a norma de extensão. E o que é a norma de extensão? Vai dizer, tentado quando iniciada a execução, a pessoa iniciou a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não vai se consumar por circunstância alheia à vontade do agente. Por quê? Nessa norma de extensão vai se verificar também o intercriminis. O que é o intercriminis? É o caminho do crime. Você tem ali a cogitação, você tem a preparação, você tem a execução e você tem a consumação. Lá, como quinto elemento, embora seja a parte, não faz parte do intercrime, você tem o exaurimento. Porque se A quer matar B e ele cogita, prepara, executa e B morre, consumou. Ah, vou esconder o corpo, é mero exaurimento, acabou, o crime já se consumou. É só no Brasil que tem algumas confusões. Você lembra quando no começo eu falei do direito penal teórico e direito penal feroz? Por exemplo, o que aconteceu de 8 de janeiro, eu não sou partidário de A, de B, mas o nosso ministro do STF, ele está punindo as pessoas pela cogitação, não é nem pela execução. Qual é a execução ali? E aí você tem que analisar, tem que tirar a ideologia, você tem que ser um jurista, ter um pensamento de jurista. Né? Você, dentro do direito comparado, crime de golpe, a pessoa tem que provocar o golpe. Você tem que olhar para as outras nações que tiveram golpe, como aconteceram, e trazer para o nosso direito, e trazer para a nossa realidade. Aí é o direito comparável. Mas não, estão condenando. Então, assim, penas absurdas de 17 anos. Uma coisa incrível. Isso só acontece no Brasil. Isso me faz lembrar, gente, quando eu estudei o direito criminal, o Código Criminal do Império, salvo engano, de 1830, acredite, o escravo que tentasse fugir ou escapar, ele poderia ser punido com pena de morte, de açoites. E quem ajudasse também. Agora imagine um montão de pretos, negros, tentando a sua liberdade, aí vinha a Suprema Corte daquela época e dizia, vocês cometeram um crime contra o Estado, na época não tinha o Estado democrático, mas contra o Império, está condenado à morte. É o que nós estamos vendo hoje, a mesma coisa. Isso, infelizmente, as pessoas estão indo presas, porque no Brasil não houve crime nem de tentativa de golpe, nem de golpe. Não estou falando de ideologia, não estou falando de interpretações, estou jogando dentro do direito teórico e aí comparando com o direito feroz que nós vimos. Então isso causa uma certa decepção. Vamos lá. Então você tem o resultado, você tem o nexo causal, que torna a dizer, vai ligar o fato, a conduta ao resultado. O artigo 13 fala do nexo causal. E você tem a tipicidade, que pode ser imediata ou imediata, ou seja, de acordo com a adequação. Então o crime é um fato típico, antijurídico. O que é antijurídico? É contra a lei. Vai contra a lei. Vai contra aquilo que a lei determinou. E exclui a juridicidade, a antijuridicidade, o que está previsto no artigo 23. Legítima defesa, estado de necessidade, exercer em regular cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então isso exclui a antijuridicidade. Então quem mata dentro desses requisitos, ele não cometeu crime porque o artigo 23 diz que não há crime. A culpa, aí tem uma coisa interessante, a culpabilidade. Dentro do elemento culpabilidade, você tem os subelementos, que é a imputabilidade. O que é a imputabilidade? O artigo 26 fala que é imputável, vamos lá, permita-me ler novamente, é imputável, né, é isento de pena quem, por doença mental completa, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito ou de determinar conforme esse entendimento. Ou seja, a pessoa não tinha, é o chamado louco varrido. Então você tem ali a chamada imputabilidade. Então sobre essa pessoa, ela vai ser processada, julgada e ao final vai ser absolvida, porque não teve responsabilidade. Doutor, o fato que ela cometer vai ser atípico? Não, porque matar alguém vai ser típico. Vai ser antijurídico? Continua sendo antijurídico, porque ela não matou em legítima defesa. Por isso que o artigo diz, olha, a pena isento de pena. Então a pena vai estar lá na culpabilidade. Por isso que o entendimento bipartite é interessante, porque observa que a culpabilidade está no olhar de quem vai julgar. Ele não está organicamente dentro do conceito de crime, está no olhar de quem vai julgar. Então a imputabilidade faz com que a pessoa seja isenta de pena. O menor de 18 anos, de igual forma, né,
Diz também menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, porque ele é menor, ele vai responder conforme o entendimento da sua, conforme a legislação pertinente à sua idade, tá bom? Criança até 12 anos, adolescente de 12 até 18 anos, conforme diz ali o ECA, vai responder conforme a legislação pertinente. E também fala que a emoção e paixão não excluem imputabilidade, ou seja, a pessoa por emoção ou paixão, sobre ela vai ser imputável a pena. Embriaguez, no caso de álcool, substância de efeitos análogos, pode ser por força maior, caso fortuito, também se excluir totalmente o entendimento, completamente a capacidade da pessoa, né? Excluiu completamente. A pessoa está andando, caiu dentro de um barril de, de, de cachaça, ou então está pintando, por exemplo, dos navios, tem aquelas tintas que é fortíssima, né? O cara está pintando e de repente ele perde completamente o seu sentido e de entender e comete um crime, de acordo com o artigo 28, né? Se for também, em caso fortuito, ou força maior, ele perder totalmente a capacidade de entender, inteiramente a capacidade de entender o ato ilícito, a pena também pode ser isenta de pena. Nesse sentido, veja novamente, a culpabilidade vai estar nas mãos de quem está julgando. E aí vai depender de laudo pericial, etc. Mas tu veja que a culpabilidade parece que ela sai do elemento orgânico e vai para uma observação de quem está julgando. E aí também a pena pode ser reduzida se ao tempo do fato ele não era inteiramente incapaz de cometer de entender, né? Não era inteiramente. Então ele tinha um discernimento qualquer, então ele cometeu. Nesse caso, pode ser uma das atenuantes prevista também na legislação penal. E aí você tem a potencial consciência da ilicitude, que você tem o erro de proibição aí. E o que é o erro de proibição? É o erro sobre a ilicitude do fato. Veja só o artigo 21, novamente eu vou ler o artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável, né? E o erro sobre a ilicitude de fato ser inevitável isenta a pena. Então, tu vê, novamente, está pelo campo da observação de quem vai julgar. Então, ele comete um erro muito que qualquer pessoa cometeria sobre a ilicitude. Ele pensa que aquilo que ele está fazendo não é crime, mas é. Ele está cometendo um fato, a dolo naquilo lá. Ele está fazendo, só que ele pensa que não é crime. Pensa que não é crime. Então, por exemplo, o camarada, exemplo usual dos livros, né? A pessoa vem para o Brasil, começa a fumar maconha no meio da praça pensando que é permitido. Só que no país dela é permitido, só que aqui não é permitido. Então ela cometeu um erro, pode cometer um erro de proibição, porque isso tudo vai ser analisado conforme as provas, tá bom? Então é isso. E também o erro de tipo, é bom distinguir, erro de proibição, erro de tipo o erro de tipo está no artigo 20, né, que fala sobre elemento constitutivo do tipo. Então, quando a pessoa comete um erro sobre elemento constitutivo do tipo, ali diz o artigo 20, né, que exclui o dolo. Então, vamos imaginar, João atira uma pedra no mato para afugentar um cachorro, bravio, ou um leão, vamos dizer, um leão. Só que ali no mato não estava um leão, estava quem? Uma pessoa que recebe a pedrada e morre. Poxa, vamos lá. Qual o elemento constitutivo do tipo do artigo 121? Matar alguém. Alguém se refere a uma pessoa. É um pronome relativo a uma pessoa. Ele matou alguém, ele teve o dolo de matar alguém? Não. Então o erro foi sobre o elemento constitutivo do tipo. Já o erro de proibição, a pessoa tem o dolo, só que ela se equivoca em relação à licitude do fato. Ela se equivoca em relação se aquilo ali que ela está cometendo é um crime, né? O desconhecimento da lei é inexcusável, não tem desculpa, e o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta a pena. Se é evitável, poderá diminuir. E aqui no artigo diz que o desconhecimento da lei é inexplicável. Eu chamo a atenção para você ler o artigo 8º da lei de introdução ao Código Penal, que fala que, nesse caso, desconhecimento da lei, dependendo do caso concreto, claro, o juiz pode não aplicar a pena, tá bom? Então faça essa comparação no seu código, artigo 8º da lei de introdução ao Código Penal. Avançando, cada hora, nós temos a potencial consciência da ilicitude, que significa que a pessoa poderá ter a consciência, e aqui fala do erro de proibição.
É aquela capacidade que você tem de entender o caráter ilícito, tá bom? Imagine que você é um pescador, viaja para uma cidade remota e queira pescar. E chega lá, tem um peixe, determinado tipo de peixe, que a pesca é proibida. E você vai e pesca. Mas você não tinha o conhecimento, então você não tinha aquela potencial capacidade da ilicitude. Você cometeu um erro ali, como chamado de proibição. A exigibilidade da conduta adversa significa se você é capaz de ter uma conduta diferente daquela que você cometeu. Então, por exemplo, A mata B, a sociedade vai dizer, pode exigir de você uma conduta diferente. Ora, peraí, você cometeu um crime, você poderia ter um comportamento diferente? Poderia. Você recebeu uma fechada de um carro, aí você saca uma arma e mata outra pessoa. A sociedade vai perguntar, você poderia ter um outro comportamento? Poderia ficar quieto, eu poderia pegar meu caminho e ir embora. Então, essa exigibilidade de conduta diversa. Agora imagine, por exemplo, a própria legítima defesa, a sociedade não pode te exigir uma conduta diferente de você defender a sua própria vida ou defender a vida do outro. Então seria a inexigibilidade da conduta diversa. Então, exigibilidade é aquilo que a sociedade pode te exigir. Se você poderia ter um comportamento diferente, legal, que justifique a sua ação, então vai ser uma inexigibilidade da conduta diversa. Agora, se você poderia ter uma conduta diversa, a sociedade pode te exigir uma conduta diversa, tá bom? Deixa eu correr. Vamos lá. Então, você tem aí o conceito de crime. Aí você diz, olha, não há crime sem lei anterior que a defina. Fala de lei e não fala de norma. Existe uma pequena diferença entre norma e lei. A doutrina classifica lei e norma, aí tem discussão jurídica, o que é a norma, o que seria lei. E para entendermos melhor entre lei e normas, rapidamente, né, segundo alguns, a lei é aquilo que está inserido na norma, para outros, a norma está inserido na lei. E aí vem o entendimento de que a norma é que subtrai, é aquilo que se extrai da lei. Bom, é uma confusão, que ninguém chega também a lugar nenhum. Mas, vejamos, no meu entendimento, para ficar melhor, os 10 mandamentos dados por Moisés, não matarás, é uma norma. Porque ali tem um proibitivo, olha, fulano, você não pode matar. Não furtarás, é uma norma, porque tem um proibitivo, não pode fazer. E a lei? A lei ela não traz proibitivo. A lei ela não traz proibitivo, ela simplesmente descreve a conduta. Matar alguém. Então, doutor, posso matar? Claro, você pode matar quantas pessoas você quiser. Só que você vai ser responsabilizado por aquilo que você cometeu. É o que diz o artigo 13º, né? Somente é imputável que ele deu causa. Então, se você matar alguém, você pode ferir. A lei não vai dizer o que você pode ou não pode fazer, mas ela vai te imputar o que você fez. A norma não, a norma diz o que você faz e o que deixa de fazer, tá bom? Essa é uma pequena diferença, mas nós vamos mais à frente, quando chegar nesse aspecto, nós vamos analisar melhor. Aí você vê, tem norma permissiva, norma não permissiva, norma incriminadora, norma penal em branco, que é outro vídeo. Então você vê que é uma confusão, mas é preciso você entender que existe essa pequena diferença, tá? Então fala de lei, não há crime sem lei anterior que o defina. Sobre a definição, nós temos os princípios, né? Aqui nós temos o princípio da anterioridade, nós temos o princípio da legalidade, e nós temos o princípio da reserva legal. Eu, na minha concepção, o princípio da anterioridade é que a lei tem que definir a conduta antes do fato, ou seja, então define a conduta e depois definida a conduta, estabelecido todos os seus elementos, promulgada, ela entra e passa a vigorar. Então quem comete um crime depois da lei ser promulgada, vigorando, vai cometer o crime, tá bom? Então por isso que a lei tem que ser anterior. E aí tem isso é chamado princípio da anterioridade. Também tem o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? É o que analisa, o que verifica todo o sistema jurídico. Todos os atos têm que ser legal, não pode fugir à legalidade. Todos os atos do governo, ou seja, do Estado, têm que ser legal. Então esse princípio da legalidade permeia toda a legislação penal e precisa ser observado em todos os elementos, porque o jus puniendi pertence ao Estado. E o Estado é uma grande força contra o cidadão. Então, ele tem que fazer as coisas legais.
O Ministério Público não pode esconder provas, porque ele representa o Estado acusador. Então, o judiciário, ou seja, o juiz, tem que julgar conforme a lei, porque representa o Estado julgador, embora não seja bem isso, mas tudo bem, mas vamos lá. Então, tem o princípio da legalidade. O princípio da reserva legal, na minha concepção, diz o artigo, salvo engano, 22 da Constituição Federal, que está reservada à União legislar sobre direito penal, civil, processual penal, processual civil, agrário, eleitoral, aeronáutica, etc. Então, está reservado estabelecer penas, leis penais, com o preceito primário, que é a descrição do tipo, e o preceito secundário, que é a pena, ao direito penal. Não pode o direito trabalhista estabelecer preceito primário e secundário. Não pode. Então, significa que nós precisamos estar atentos a esse princípio da reserva legal. Nós vamos parar por aqui, por causa do horário, e vamos voltar no segundo vídeo, estabelecendo então, falando sobre os princípios, ainda no artigo 1º. Te vejo até daqui a pouco, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, até o segundo vídeo.